Em nome de Jesus. Aleluias. Quando enfim chegar o dia, pelo mundo rejeitado, foi Jesus meu Salvador. Desprezaram, insultaram meu Senhor, mas fartoso vem o dia do triunfador, meu Rei, e por sua imensa graça lá estarei. Aleluias, aleluia. Jesus nos prepara para esse dia do triunfado, meu Rei. Quando enfim chegar o dia, oh papai, aleluias, em que possa confiar a Jesus. Somente nele espero, sim, e sempre esperarei, pois sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfado, meu Rei. Quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. É a esperança que nós temos, né, amados? No dia que cumprir a promessa de Cristo Jesus em nossas vidas, que possamos estar preparados para que estejamos com Ele. Sabemos que o caminho está estreitando cada dia mais, mas eu creio que aquele que crê verá a glória de Deus. Amém? Eu quero, graças a Deus, dar uma oportunidade para a nossa querida se apresentar. Aleluias. E depois o pastor vai estar trazendo aqui uma palavra e nós vamos estar ministrando aqui a ceia. É diferente, pastor. Sofri muito por causa disso. Mulher. Mas a palavra diz que Jesus, Ele não veio buscar sexo, Ele veio buscar um espírito, né? Ele veio preparar como macho e fêmea, não como homem e mulher, para ser usado. Todos nós somos e podemos ser instrumento do Senhor. Amém? Seja bem-vinda, minha princesa, em nome de Jesus, mas eu quero é te abraçar, no nome de Jesus. Seja bem-vinda, fica à vontade, em nome de Jesus. Glória a Deus. Cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Amém? Quem está feliz com o Senhor Jesus, bate a palma e glorifica a Ele, porque Ele se faz presente aqui neste lugar. Igual a pastora falou, né? Onde a palavra do Senhor fala, onde tem 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, ali Ele está, né? Para o Senhor realizar milagres,
né, para visitar a tua casa, não precisa da igreja estar cheia. Basta 2 ou 3 reunidos no nome dele, né, pastora? Uma maior bênção que eu já recebi, a igreja estava vazia, mas o Espírito Santo do Senhor estava naquele lugar. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor, Ele é humilde, né, irmãos? Então, ele também agrada dos humildes. Como eu amo ir numa igreja humilde, viu, pastora? Eu me sinto em casa. Amém? Igual eu falei, né? Que o maior testemunho, o maior milagre que o Senhor me deu foi numa igreja vazia, né? Ali onde eu morava, no Pedra Branca, na igreja Deus é Amor, né? Porque eu era uma mulher estéril, eu não podia ter filhos, né? Eu nasci com 2 úteros, uma trompa, as irmãs sabem o que eu estou falando, né? E essa trompa, ela era obstruída, como não existisse, né? Pela medicina. E não tinha o ciclo que a mulher tinha todo mês. Se tinha ainda para completar, tinha cisto nos meus ovários, né? Então era impossível, pela medicina, era impossível. E toda pessoa que casa, ela quer ter filho, que ela quer construir família, né? Que a maior herança, né, que o Senhor nos deu é a nossa família, nossos filhos. Então eu casei, fiquei 7 anos sem engravidar, mas com muita fé, porque o Senhor sempre falava através dos vasos dele, né, que ia me dar um filho. Mas nós, né, irmãos, nós queremos a bênção para agora, para ontem, né, pastora? A gente não consegue esperar. Então, vou resumir rapidinho com essa oportunidade, né? Então, irmãos, ali, aleluias, glória a Deus, eu fui em tudo quanto é médico, mas era impossível, né? Entrei numa fila de adoção, eu não queria saber, eu queria ser mãe, né? E aí, fiquei 1 ano e 8 meses naquela fila, ali na Olegário Maciel. Os psicólogos chamam a gente para fazer, né? Ela consulta e tudo. E fiquei na fila. Só que um dia, já tinha 1 ano e 8 meses que eu estava nessa fila, e Deus usou uma irmã, né, no altar, falando que ela via uma mão, e essa mão colocava uma sementinha dentro do meu útero. E naquele mesmo mês, irmãos, eu fiquei grávida. Para a honra e para a glória do Senhor Jesus Cristo, né? Aleluias, glória a Deus. Porque esse nosso Deus, Ele é fiel, irmãos. Ele é maravilhoso. Não pensa você que você está aqui nesta noite, né? Que a igreja está vazia, mas o Espírito Santo do Senhor, Ele está aqui neste lugar. Ele está ouvindo a tua oração. Aleluias, glória a Deus. Né? E o meu filho está ali atrás, o Lucas, né? Lucas Felipe, né? Uma bênção nas mãos do Senhor. O Senhor me concedeu só um filho mesmo, né? Eu vou fazer mais de 28 anos de casada com meu marido, tenho um filho, né? Vai fazer 19 anos meu filho. E muito feliz, irmãos. São experiências, sabe, irmãos, que eu costumo sempre lembrar. São experiências que você tem com o Senhor. É uma intimidade que você tem com o Senhor, sabe? E quando você tem essa intimidade, irmãos, pode vir qualquer barreira, que você não larga o Senhor Jesus. Ainda mais nesses últimos dias, irmãos. Esses últimos dias, irmãos, para o crente verdadeiro, está difícil. Está complicado servir ao Senhor, porque é tanta coisa, né, pastora, que o povo está inventando dentro da igreja, que a essência, irmãos, está longe, né? Então, são experiências que você tem. Eu tenho muito testemunho nessa longa caminhada, né? Mais de 28 anos de crente, essa longa caminhada minha com o Senhor, muitos testemunhos maravilhosos. Então, são essas coisas que não deixam, né, atrapalhar a nossa caminhada diante do Senhor. Amém? E assim eu agradeço a minha oportunidade, as palmas que louvam o Senhor Jesus. Aleluias. É um testemunho que nos encoraja, né?
eu quero aqui falar para os irmãos que não me conhecem ainda, né? Eu fui agraciada por Deus com bagagens também. Mas foram coisas terríveis que eu tive que passar. Perda. E eu tenho um filho que é pastor. Mas ele resolveu conhecer o mundo agora. Tem mais ou menos uns 2 anos que ele não conhecia. Aí ele chegou para mim e falou: mãe, eu preciso ter minha experiência com Deus. Eu vivo a experiência da senhora. E eu fiquei muito triste. Porque eu posso dizer, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Ali está minha mãe, 83 anos, as minhas 2 irmãs, o meu futuro marido, a nossa diaconisa de 10 anos atrás, é a única que ficou, que está conosco nessa caminhada, e o nosso Tiago está chegando, né? Graças a Deus a gente está muito bem, né? E eu era muito rebelde. Eu era aquela missionária duro na queda. Igual Pedro. Ainda não estou no prumo, sabe? Porque Deus, Ele vai nos preparando. Mas hoje eu sei que quem vive e reina na minha vida é Jesus. Sem Ele é impossível. E eu tinha um trabalho na penitenciária de Neves. Ali, na penitenciária de Neves. Era a única que tinha ali na época. Há uns 40 anos atrás. 30, 40 anos atrás. E meu marido, ele era distanciado do Senhor. E ele era militar também. Então, de certa forma, ele via tanta coisa que deixou ele descrente. E ele falava comigo: o dia que der uma rebelião lá, você vai ver o que eles vão fazer com você. E eu peguei aquela palavra e pus no meu coração. E fui na palavra de Deus, onde fala que o homem é o cabeça. E pus aquilo aqui dentro de mim. Falei: não vou mais não. O pastor ficou chateado. O grupo de visita, de evangelismo acabou. Infelizmente eu tenho isso nas minhas costas. Pago um preço alto. E não fui mais não. E fiquei presa nisso. Eu estou inocente, né? O cabeça. Até que Deus tirou a cabeça. No dia do velório dele, chegou um irmão chamado Sebastião, pastor ali do Nova Pampulha, do Vespasiano ali. Pastor Sebastião, você conhece ele? Eu creio que sim, mas na época ele era pequenininho, ele nem tinha ministério. Estava invadindo lá para morar naquele lugar lá. Eu fui lá, fiquei até assustada onde ele morava. E ele chegou na minha casa, na casa da minha mãe, que antes velavam, né, nas casas. E ali começou essa igreja. Naquele dia Deus falou comigo assim: e agora? Irmãos, bobo é quem brinca com Deus. Deus nos trata do jeito que nós somos. Ele respeita. Mas é como nós sabemos que Elias falou para Eliseu: dura coisa pediste. Era rápido. Eu não pedi, irmãos. Eu falo com Deus todos os dias da minha vida. Eu falo: Deus, eu estou passando por isso. Eu não
pedi o Senhor, mas eu estou aqui porque eu quero, porque o Senhor é o único caminho, a verdade e a vida. E eu sei que com o Senhor eu não posso resistir, eu não posso querer mudar. E ali começa. Mas antes disso, Deus me deu chance. Ele então permitiu um acidente. Eu estou resumindo. Meu filho, o pastor, na 28 ali, esquina com a 4, a Kombi pegou só a cabeça dele. Imagina. Traumatismo craniano e lesão cerebral. 12 anos de idade. Mas antes, Deus, um mês falou comigo. Me deu uma revelação que era para mim ir lá, falar com o motorista, que não fizesse a viagem que ele ia fazer, porque ia ter um acidente e ia morrer todo mundo. E eu ali na máquina costurando, porque eu sou costureira, eu falava assim, ai Senhor, mas eu tenho tanta coisa para me entregar. E não fui. Na hora, irmãos, Deus falou comigo o mês inteiro, 3 vezes, dando sequência. Eu sei que na última vez, eu passei no lugar e falei para a missionária, senhor missionário, esse lugar, não sabia ainda, mas eu passei no lugar. Esse lugar aqui foi o lugar do maldito acidente. Ainda amaldiçoei o acidente. E aí eu fiquei apertado, eu falei, Deus, tem coisa aí que não é acaso não, isso aí é o Senhor me sacudindo. Nesse última revelação, Deus falou comigo, você não perdeu, ainda sou contigo, apenas estende as tuas mãos, porque sob as tuas mãos eu estou colocando a vida. Vá, ore e repreenda a morte e ele viverá. Isso ficou na tábua do meu coração. E disse, quando eu estava ali aqueles corpos tudo caído, já tinha acontecido o acidente, porque eu fui atrasada, cheguei lá, o motorista já estava saindo, o pessoal quis até me lixar, e fez o motorista seguir. Na hora que ele ligou o carro, não era mais um carro, era o trenzinho do parque, que é aberto, e ele caiu. Isso tem mais de 20 anos, foi em 95. Aí caiu, e o povo caiu tudo sobre a terra. Aí eu fiquei apertada naquele momento. Aí o Senhor disse, não está tudo perdido, eis que coloco sobre as suas mãos a unção da vida, repreende a morte e ele vai viver. Eu peguei isso. Nisso Satanás riu atrás de mim. Eu virei as costas para aquela voz que estava falando comigo e olhei. Eu vi Satanás rindo de mim. Eu simplesmente virei para ele e falei assim, Satanás, não é no meu nome. Eu falho. Ele começou a apontar minhas falhas. Eu estou falando, olha para você ver. Ele mandou você ir tantas vezes, você não foi? Agora que você veio? Agora é tarde. Mas só que Deus já tinha me falado que não seria. Aí eu virei e falei, Satanás, acusador, eu sei que você está cumprindo o que você tem que cumprir, mas o meu Deus, o meu Jesus está em mim, não sou eu, mas Ele sim vai fazer a obra. Nisso, o rapaz ressuscitou, e eu me apeguei. Quando foi no sábado, que foi o último dia, aconteceu o acidente. Eu era da Povo de Deus, uma igreja muito severa, muito fechada. Lá os homens não podiam andar de bermuda, não podia jogar futebol. E o meu filho queria ir para o Tancredo para jogar bola. Aí ele chegou para mim e falou, mãe, me dá 50 centavos, levou meu almoço, ele levava minha mantinha no
trabalho. E falou, me dá 50 centavos. Eu falei, meu filho, você sabe que você não deve. Ele passou no boteco, o pai estava bebendo, deu 50 centavos para ele, ele foi. Foi quicando a bola, e lá a bola caiu, ele abaixou na cabeça dele, com 12 anos de idade. Foi para o hospital, o médico desenganou, ele não aceitou. Eu ficava igual bambu, indo e voltando, caindo e levantando. Eles não deixaram eu ver ele mais. Mas, meu Deus, eu fiquei ali 10 dias, 7 dias seguidos. O médico foi dando tempo para ele. 72 horas, ele não teve reação nenhuma. Aí foi dando tempo, que ele não ia resistir, foi dando tempo. O pai aceitou. E aí, quando fez os 10 dias, eu resolvi vir em casa. Aí, quando eu cheguei na minha casa, ele tinha tirado tudo dele. Mas esqueceu a carteirinha da escola dele em cima da televisão. Eu peguei aquela carteirinha. Gente, uma dor que eu nunca senti na minha vida. Sou mãe 3, fui mãe 4 vezes. Nem a dor do parto é tão dura quanto a dor quando Deus está quebrando o vaso e trabalhando. Bobo é quem resiste mesmo, que não quer obedecer. E ali eu falei com Deus, Senhor, o Senhor disse que vai me levar no mundo inteiro para levar a tua palavra, nos 4 cantos desse mundo. Mas eu não tenho bagagem, ainda mais agora, se meu filho morrer, que alegria que eu vou ter. De como que eu vou convencer, de que maneira eu vou ter testemunho para despertar os que estão dormindo. Nessa hora o Senhor falou comigo, irmã, assim, você tem 3, eu tive 1 e dei por ti. Eu gritei. Aí a dor apertou. Para mim, ele não ia deixar meu filho sobreviver. Porque ele falou, eu tinha 103, eu tinha 1 só e deu por ti. Para mim a resposta dele era, né? No outro dia eu levantei, acordei, achei que não era um sonho. Achei que era sonho e não era um sonho. Fui para o hospital. Quando eu cheguei lá, irmãos, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, naquele dia o anjo do Senhor tinha ido lá. Eu falei com o Senhor a última conversa que eu tive com ele. Pai, passa a tua mão aqui então, tira essa dor, que eu não aguento mais. E envia teu anjo lá, emenda cada veinha. A irmã falou de simplicidade. Deus não quer ouvir coisas, palavras bonita não, Deus quer sinceridade. E eu falei desse jeito. Envia seus anjos lá, emenda com as veinhas na cabeça dele e mostra para ele que o Senhor é Deus e é médico dos médicos. O Senhor falou comigo que ele não vai morrer. E nessa mesma manhã chega um homem e eu ficava assim, eu não aceito. Meu Deus, já são 8 horas. Meu Jesus, eu tenho 19 anos. Mas hoje Deus vai nos perdoar, né? Aí, esse homem fez, Satanás usou um homem de Deus, irmãos. Ele falou para mim, senhor, mulher, por que você não aceita? Eu estava de calça curta, porque lá estava perto da minha cunhada, os tios estavam perto da casa, e eu pus calça curta. Aí ele olhou assim, para baixo, e disse, por que você não aceita? Eu falei, a morte eu falei, meu Deus,
Mas ele foi lá dentro, estava com asmático, pôs o remédio, dormiu. O anjo do Senhor foi lá e falou com ele: pois é, aquela é minha serva, mulher de oração, e você vai ver o filho dela. Ele voltou. Por isso que a boca que desonra, ela vai honrar, irmãos. Eu creio nisso. Ele voltou e disse: a paz do Senhor Jesus, mulher de Deus. O seu filho vai levantar, porque o Senhor falou comigo. Eu sou pastor. Eu não vou falar por ética, né, da igreja. Há 25 anos, mas nunca vi um milagre tão grande. E meu filho é um milagre. Ele está aí. Mas eu sei que Jesus está cuidando, porque as experiências que ele já passou nesses 2 anos, meu amado, ele sofreu, e eu também, mas ele está amaciado. Ele não fica sem passar a virada do ano. Amém? Me perdoe em nome de Jesus. Mas meu pastor, eu creio que Deus edifica, irmão. Deus edifica, né, irmãos? Eu não podia deixar de contar diante de uma vez. Glória a Deus. Boa noite, igreja. A paz do Senhor Jesus. Irmãos, é um prazer, uma satisfação muito grande estarmos aqui nesta noite, amém? Eu sou o pastor Diogo, pela misericórdia de Deus. A missionária Kelly está aqui também com a gente nesta noite, tendo o prazer, a satisfação, amém? Os irmãos podem se sentar, pode ficar à vontade, amém? Mas é o seguinte, irmãos, através, né, do Tiago, nós estamos tendo, né, assim, tive a oportunidade de conhecer a nossa irmã, a pastora, que é uma bênção de Deus. Já acompanhava a irmã através das lives, e um dia, agora recente, uns 2 dias atrás, pastor, conversando com o Tiago, aí o Tiago, né, fez lá um intercâmbio, né, onde eu, a pastora e ele, a gente conversava. E eu já quero contar um testemunho para os irmãos. Amém? No momento em que a nossa irmã, a pastora, a gente conversava, ela já entregava algo de Deus para mim e a minha esposa, eu e a minha esposa. E a gente não conhecia pessoalmente a nossa irmã. E eu estou para falar com os irmãos que o que Deus falou com ela, umas particularidades, uns momentos difíceis, que eu, a minha esposa, o meu filho, a gente passando no decorrer da semana, o Senhor falava que era para a gente descansar no Senhor, sabe? Irmãos, glória a Deus, isso mesmo, esse é o nosso Deus. Já estamos começando a semana, hoje é domingo, segunda-feira, já temos expectativas tão positivas. Irmãos, o que os irmãos estão esperando para bater palmas, para louvar o nome de Jesus? Irmãos, Deus, Ele é lindo, Deus, Ele é maravilhoso. E eu estou para falar com os irmãos que, neste pequeno momento aqui, nestes minutos que eu tiver aqui, para levar a palavra de Deus, eu quero falar algo referente a ser ovelha fiel, ovelha verdadeira,
E nós estamos num momento tão difícil, igual minha esposa falava aqui, irmãos, que para ser verdadeiramente ovelha do Senhor, pagamos um preço alto, mas nós não saímos da presença do Senhor, sabe por quê? Porque Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Pode bater palmas que Jesus merece. E eu gostaria de imediato ler, devido ao tempo, apenas alguns versículos da palavra do Senhor, em um salmo, que os irmãos já estão acostumados a ver este salmo, pendurado em quadros. É comum, é natural você chegar na casa de pessoas que nunca foi a uma igreja evangélica, uma igreja católica, mas está lá aberto neste salmo. Qual o salmo que seria? A pastora acertou. Salmo 23. Pastor Diogo, misericórdia, mas primeira vez que você chega na igreja, você vai ler o Salmo 23. Gente, mas o Senhor está falando, nós vamos ler o Salmo 23 agora. Amém? Podemos ler a palavra do Senhor? Olha, aqui no livro de Salmos, capítulo 23, o versículo 1. Que lindo, a igreja está de pé para reverenciar a palavra do Senhor. Olha só, fala assim, ó. De imediato, olha que título lindo. A felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Amém? Eu vou parar por aqui. Os irmãos podem se assentar, podem tomar seus lugares. Glória a Deus, Senhor. Acabei de ler alguns versículos da palavra do Senhor. Aqui, meu Pai, está, meu Pai, o teu servo, pastor Diogo, mas na verdade, quem estará falando também comigo, falando com a tua igreja, Senhor, ó meu Pai, será o Senhor, meu Deus, porque o Senhor é quem fala conosco, é o Senhor quem é o nosso pastor, e nada nunca nos faltou, e jamais irá nos faltar, porque estamos na direção do Senhor, amém? Glória a Deus. Amados irmãos, queridas irmãs, eu gostaria de dizer o seguinte: quando nós falamos, o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, isso não significa que nós teremos tudo o que nós queremos, o que nós desejamos. Você tem um iate, você tem aquele carro que você sempre quis ou gostaria de ter, você tem tudo aquilo que você sempre almejou? Não, mas uma coisa é certa: aquilo que você tem, Ele vai te sustentar diante do Senhor. Você vai chegar na sua casa, não vai faltar o alimento. Você, por onde que você passar, você terá o livramento de Deus, porque Ele está sendo com você naquela caminhada. Isso não significa que você não vai ter problemas de saúde. Você terá, porém, você sempre vai ter alguém que vai estar acompanhando você naquele momento difícil. A nossa irmã pastora acabou de contar um testemunho tão forte que alguém como servo de Deus chegou para ela, deu margem, deu legalidade e foi usado pelo inimigo para falar: olha, quem é você para dizer que o seu filho, nas condições que ele está, ele vai escapar, ele vai ficar vivo? Mas Deus já tinha falado com a nossa irmã que ele, o que iria acontecer com ele mesmo? Que ele ia viver. E o que aconteceu? E ele está vivo.
irmãos? O que os irmãos estão esperando? Pode bater palmas. Glória a Deus. Na verdade, irmãos, amém. Devido ao tempo, eu quero abreviar também aqui o seguinte: quando nós falamos o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, logo de imediato vem em nossa mente aqueles momentos hollywoodiano. É isso que fala, pastora? Hollywoodiano, lá de Hollywood. Quando fala o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, logo lembra lá daquela ovelhinha pastando, onde? Naquele pasto verdejante, tudo verdinho, verdinho. Mas a realidade não é essa. A realidade é, sabe o que? Quando o salmista Davi, ele falou com essas palavras, o Senhor é o meu pastor e nada nos faltará, eu quero falar para você o seguinte: olha, lá em Israel, amados irmãos, queridas irmãs, olha, na cultura judaica, naquela situação em que estava ali, né, na ótica do Oriente Médio, quem conhece, quem já ouviu falar, lá, gente, árvores, é difícil ver uma árvore verdinha, não é isso? Quando fala em pasto verdejante, meu Deus, é praticamente que um deserto, é um lugar ou outro que vai ter aquele pasto verdejante para uma ovelha. É onde que eu gostaria de imediato, pastora, na permissão primeiramente do Senhor, depois na permissão da senhora, eu gostaria de dizer o seguinte: quando o salmista Davi, ele falava isso, ele estava onde? Ele já era o rei de Israel, ele estava em algum lugar ali, no palácio, que ele via boa parte de Israel, assim, das terras de Israel, aquele sol causticante, aquele sol quente, terrível, que é a região lá, que é comum, é natural da região. Ele lembrava aqueles momentos em que ele, como pastor de ovelhas, ele fazia algo que eu vou estar narrando aqui, sendo breve para narrar, como para ser pastor de ovelha, naquela região, de acordo com a cultura de Israel, da época. Ô meu querido irmão, qual que é o nome do nosso irmão? Irmão Antônio, a irmã Edilaine, a senhora, qual que é o nome da senhora? Irmão Zira. De acordo com a cultura da época, aquele sol, aproximadamente ali, quero acreditar, os seus 40 graus, o pastor de ovelhas, ele teria que levantar antes de amanhecer o dia, antes do dia clarear, ali por volta ali, digamos que seja mais ou menos, quero acreditar que seja ali, de acordo aqui com a nossa cultura, o nosso tempo, acordar ali para as 4, 5 horas da manhã, 4 e meia, 5 horas da manhã, ele chegava assim, ali naquele local, naquele cercado, no aprisco. Aprisco, o que é o aprisco? Eram, na época, hoje as pessoas fazem o quê? Coloca tijolo, coloca tanta coisa bonita, né? Ou então madeira, cercado de madeira. Não, na época não existia condições, não tinha tanta coisa assim. Não é, irmão Antônio? Já pensou se na época já existisse o WhatsApp? Oh, rapaz, Davi estava olhando as ovelhas e passando mensagem no WhatsApp, mas não existia o WhatsApp, né, irmão? Com isso, irmãos, Davi, ele levantava essas horas da madrugada, ali naquele cercado do aprisco, que era feito de pedras, literalmente pedras, uma em cima da outra, e existia uma porta. Essa porta, irmãos, era somente o portal. Porta mesmo é isso aqui que fecha. Não, somente é portal, é isso mesmo, irmão Antônio? O caminho, o local de passagem. O pastor de ovelhas, ele ficava ali naquela porta a noite toda. Estou arrupiando aqui, gente. Vigiando as suas ovelhas. E com isso, aquele pastor de ovelhas, ele tinha em sua mão o quê?
O cajado. E aquele cajado, o seguinte, além de em cima ter aquela alcinha parecendo atual guarda-chuva, né, irmã? Meu Deus. Uns falam, chama aquilo de morcegão, e parece mesmo um morcego, né? Aquela alça lá. Aquela parte reta. E logo abaixo, na ponta, embaixo existia o quê? Um vinco. Olha um mistério. Com isso, meus queridos irmãos, né, e amadas irmãs, o Senhor nosso Deus, Ele preparava exatamente esse tipo de pastor para olhar, para cuidar das suas ovelhas. E hoje, nada mais justo do que você ter na sua igreja, ou seja, aqui nesse aprisco, com licença, pastora, aqui a nossa irmã, a pastora, ela fica ali naquela porta, com esse cajado, enquanto o Senhor está dando para ela esta oportunidade de estar aqui junto com a igreja. Ela está ali naquela porta, exatamente com este cajado. Amém? Cuidando das suas ovelhas. E quero dizer mais o seguinte: o pastor, ele ficava a noite toda. Por quê? Existiam os lobos. Meu Deus, e existe lobo até hoje. Existe cada lobão por aí que está a fim de pegar as ovelhas. Enquanto a nossa irmã pastora está cuidando das ovelhas, você, não sei como que você chegou aqui. Você chegou cheio de carrapicho. Você chegou magrelinho de dar dó. Oh meu Deus. Você chegou aqui entre a vida e a morte espiritualmente, ou na saúde. Aí o Senhor usou a pastora para quê? Para cuidar de você. Ah, gente, o que os irmãos estão esperando? Pode bater palmas que o Senhor Jesus, Ele merece. Amém. Amados irmãos, queridas irmãs, esse era o pastor, de acordo com a cultura da época, a cultura judaica, do antigo Oriente Médio. Quando dava ali para as 4h30, 5 horas, quer acreditar, o pastor levantava, acordava. Que ia acordar? Ele nem tinha dormido, porque ficou a noite toda cuidando das suas ovelhas. Dava aquele horário, o pastor, e aquele hino, hein, pastor? 100 ovelhas. Ele, digamos, ele está ali com as suas ovelhinhas, ele olha uma por uma, para ver como que ela está, se ela tem algum machucado, se durante a noite aconteceu alguma coisa de uma machucar a outra, se ela está mancando, se está tudo bem com ela. Aí deu aquela, né? Observou todas, está tudo bem? Aí antes de sair, para ir procurar o alimento, o que o pastor fazia? Dava o alimento para elas. Amados irmãos, queridas irmãs, dava um alimento para as ovelhas. Depois que as ovelhinhas estavam todas, barriguinha cheia, oh glória, o pastor olhou uma por uma. Agora vamos começar a caminhada até aquele local onde o Senhor vai estar preparando o alimento para nós, preparando aquele alimento. Interessante, a ovelha, ela é tão, está repreendida em nome de Jesus, viu? O cachorro começou a latir. Então o que acontece? Com isso, irmãos, o pastor, onde que ele vai? Na frente. Claro, o pastor vai na frente. Ou vocês estão achando que o pastor vai colocar a ovelha para ser vítima do ladrão, do salteador, dos lobos, daquilo que pode acontecer contra a ovelha? Olha, não vai dar tempo. Então o pastor, ele vai na frente. E por incrível que pareça, no decorrer daquela caminhada, aquele sobe, aquele desce, aquele vira para a direita, esquerda, vira para a direita. Agora já não sei mais qual que é o lado esquerdo, qual que é o lado direito. Vou ter que marcar uma fitinha aqui para mim saber, né? Qual lado que é o direito e o esquerdo. Então olha só, vira para a direita, vira para a esquerda, e ali
Onde o pastor vai? A ovelha está atrás do seu pastor. Gostoso, né? Glória a Deus. São essas ovelhas acompanhando nessa caminhada da vida, recebendo o seu alimento espiritual, acompanhando a nossa irmã. E o pouco que eu conheço essa irmã, através das lives agora, primeira vez que eu estou vendo ela pessoalmente, eu vejo que a irmã realmente é uma pessoa de Deus. Ela não está olhando para a glória do Senhor, ela não está olhando luta, prova, tribulação, por tudo aquilo que ela passou, ela não está olhando, ela está olhando ao Senhor Jesus. Amém? Com isso, amados irmãos, queridas irmãs, o pastor está indo ali na frente. E outra, o pastor, ele costuma, na época, ele costumava fazer o Antônio, é o seguinte, ele costumava fazer um barulho diferente, que a ovelha conhecia. Opa! E ali, só o barulho, as ovelhas sabiam exatamente que estava indo no caminho certo. E por incrível que pareça, alguém aqui conhece a fila indiana? Fila indiana é o seguinte, irmãos, é exatamente um andar atrás do outro, um andar exatamente atrás do outro. Mal tirou o pé, a pessoa coloca o pé no mesmo caminho, sem sair para um lado ou para o outro. Aí o pastor, ele está ali, ó, ele está na frente, de repente ele fica no meio, ele vai atrás. O pastor, ele sempre está acompanhando ali as ovelhas. Aí de repente tem uma ovelhinha, que às vezes, ela escuta um barulho estranho, se não é a voz do meu pastor, mas ela dá uma parada. Na hora que ela dá uma parada, aí a fila toda atrapalha. Aí o pastor naquela humildade, naquela vontade de ver a ovelha no caminho certo e não ouvir vozes estranhas, ele vai lá com o quê? Com vinco? Nada. Ele vai lá com o cajado. Tem aqui? Eu vou pegar essa guitarra aqui, pode puxar assim? Ele vai lá, essa guitarra. Ele vai lá, faz de conta que isso aqui é um cajado. Isso aqui é a parte da alça do cajado. Ele vai lá, irmãos, com a ponta do cajado, da alça, ele vai lá e coloca a ovelha no caminho. Mas tem ovelha que muitas das vezes, ela se distrair, a ovelha, ela sai correndo assim, ele vai lá e busca ela do mesmo jeito. Nunca, olha, dificilmente vai acontecer de ter que ficar usando a lança contra a ovelha, nunca. Porque o nosso Deus, ele é o quê? Ele é amoroso, né? Aí com isso, o que acontece? É que tem ovelha que às vezes tem que ser um pouco mais enérgico, né? Mas essa parte eu vou falar um pouco mais para frente. Com isso, amados irmãos, é assim a obra do Senhor, de acordo com a cultura, com a ética do Oriente Médio. O pastor é exatamente isso. Quem está entendendo, diga amém. Bate palmas, que louva e engrandeça o nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Até os irmãos que estão passando lá fora estão batendo palma, está vendo? Glória a Deus. Amados irmãos, queridas irmãs, é isso. Tem uma parte logo abaixo aqui, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Amados irmãos, queridas irmãs, existe até hoje esse vale, lá em Israel, o vale da sombra da morte. Esse vale da sombra da morte, como que existe, assim, várias partes, né, de acordo com a geografia, assim, locais muito difícil acesso, como que tem muito pouca água. Esse vale da sombra da morte é um dos únicos lugares que, na época, passava água. Aí é o momento em que o pastor, ele teria que fazer o quê? Ele teria que levar as ovelhas para não ficar com sede, lá no vale da sombra da morte. E eu quero dizer para você, que o pastor, ele fazia o quê? Ele ia na frente, ia atrás. Mal passava
uma pessoa, mas o pastor, ele não queria nem saber. Na mesma hora que ele estava puxando a fila lá na frente das ovelhas, ele estava lá atrás, porque se de repente, naquele aprisco, naquele local difícil, de difícil acesso, alguma ovelha caísse no aprisco, ele estava lá com o seu quê? Cajado. Ou de repente, é onde também, amados irmãos, queridas irmãs, que acontecia muito problema, porque local que tinha pouca água, todos os animais desciam para lá para tomar água. Já estou finalizando, viu, pastor? Local que dificilmente, né, faltava água. O único lugar que poderia encontrar água todo o ano. Aí todos os tipos de animais, inclusive os selvagens, descia para lá. Quem que primeiro chegava lá embaixo? Quem que era? O pastor, para vigiar suas ovelhas. Estamos no momento agora, vamos para a atualidade. Estamos no momento agora em que o que tem de pastor por aí que não tem cuidado de suas ovelhas. Gente, rede social hoje é um perigo, porque a gente não ouve pregação, a gente ouve um falar do outro. Estou mentindo? O que tem de canal, de podcast, o que tem de lives, o que tem de falando para o outro, ao invés de estar falando da palavra, né, Tiagão? O que tem de pessoas que poderia estar contando o seu testemunho, a sua bênção, não, está metendo o pau no outro. Enquanto verdadeiramente existe adoradores que adoram o Senhor em espírito e em verdade. E aqui eu posso ver no semblante de cada um destes irmãos, pessoas que verdadeiramente adoram a Deus. Amém? Pode bater palmas, que Jesus merece. Amém. Amados, Deus é fiel. Deus, Ele é fiel. Se algum lobão, se algum açougueiro querer vir roubar a ovelha, querer vir fazer algo contra a ovelha, o pastor, ele está ali com o seu cajado. E outra coisa, aquela lança que eu falei, na ponta do cajado, para quê? Se vier alguma raposa, se vier algum bicho selvagem, se vier alguém querendo tocar na vida das ovelhas, aquilo pode ser usado. E aqui está uma pessoa que, para a honra e glória do Senhor Jesus, ela tem cuidado de suas ovelhas, né, pastora? Com licença, viu? Com todo respeito, aqui é uma pessoa que tem colocado os dons do Senhor, ela tem sido usado por Deus para fazer o quê? Para levar a palavra de Deus, custe o que custar. O inimigo hoje, olha, meu Deus, antes de amanhecer o inimigo já quis dar uma rasteira nela, olha só, mas ela venceu, né, irmão Antônio? Né, irmã? Né? Não é isso? Olha, mas Deus tem dado vitória para nossa irmã. Deus tem dado vitória para ela, e automaticamente Deus tem honrado a igreja através dessa missionária. Amém? Pode bater palmas, que Jesus merece. Finalizando, 1 minuto, finalizando. As ovelhas, ficou todo o decorrer do dia. Antes de anoitecer, o pastor, de acordo com a ótica do Oriente Médio, do antigo Oriente Médio, antes de escurecer, o pastor já colocava as ovelhinhas tudo naquela fileira assim, antes de escurecer, para chegar onde? Lá no aprisco. Oh meu Deus, o pastor cantando, hein, gente? E as ovelhinhas tudo atrás, com a barriguinha cheia. Oh, glória a Deus, aleluia. Ah, gente, mas se tem alguém querendo atrapalhar a obra do Senhor, sabe como? Tem ovelha que muitas das vezes ela causa um problema, dá um problema ou outro, igual a nossa irmã falou, de acordo com o tempo, essa caminhada, acontecendo problemas. Mas eu quero falar para você o seguinte: veio e foi,
muitas das vezes pode ser um tratamento de Deus, mas também pode ser pessoas que não obedeceu, não ouviu a voz do seu pastor, não é isso? Mas aqui, olha, também existe aquelas pessoas que quando volta machucada, volta triste, volta toda atrapalhada, volta lá, oh meu Deus, lá na sarjeta, aí a pastora abraça novamente. Aquela ovelha que o açougueiro, normalmente o açougueiro compra o animal para quê? A ovelha, um gado ali, para quê? Para o quê? Abater. Alguém aqui quer ser abatido pelo açougueiro? Ninguém, é claro. Está amarrado. Irmãos, tem muitas pessoas que se diz pastor, mas são açougueiros. Está querendo, sabe o que é? Tomar pegar ali a gordurinha, a lã da ovelha, tudo aquilo que a ovelha vai adquirir no decorrer do tempo. Mas aqui não, as ovelhas estão gordas, as ovelhas estão satisfeitas, as ovelhinhas estão felizes. Isso que é importante. Chegou no aprisco, o pastor fica ali na porta, contando as ovelhinhas, 1, 2, 3, 4, e observando uma por uma, para ver como que está. Chegou lá dentro, ele disse assim, não, se tiver faltando uma, pastor, imagina o que o pastor não vai fazer. O pastor vai deixar elas no aprisco e vai sair correndo. Gente, escureceu. O pastor, ele vai voltar por todos os caminhos, enquanto ele não achar aquela ovelha machucada, ferida, perdida, independente de que esteja. Enquanto ele não achar, ele não volta. Aleluia. Os irmãos estão achando que ser pastor é fácil? Aqui, ó, os irmãos que não sabem o que é a carga que a nossa irmã segura, que ela carrega. Mas eu quero falar para os irmãos o seguinte: todas as ovelhas estão ali. Aí o pastor novamente, ele vai voltar novamente ali, contar. Depois que contou tudo de novo, vai olhar uma por uma, vai dar mais um alimento. Aí o que acontece? Aí elas vão descansar. Irmãos, em nome de Jesus, guarda essa palavra com você. Amém? Que o Espírito Santo do Senhor possa falar melhor no coração de cada um. E me perdoe, irmãos, o tempo foi. Vamos ficar de pé, vamos receber a nossa irmã, se a nossa irmã permitir, vamos estar fazendo uma oração para que o Senhor continue fortalecendo essa guerreira aqui. Vamos lá. Senhor, meu Deus, meu Pai, nesta hora bendita e maravilhosa de oração, estamos aqui, Senhor. Meu Pai, estão os irmãos aqui na nave da igreja, estou eu aqui, meu Pai, como pastor, meu Pai, oh meu Deus, na autoridade que o Senhor me deu, meu Pai, estou sim, meu Pai, apresentando a Ti a cada um desses irmãos, e também a nossa irmã, Senhor, esta pastora responsável por esse rebanho, que o Senhor continue fortalecendo ela, meu Pai, que o Senhor continue dando graça, unção, livramento, e que tudo aquilo que se levantar contra a vida dela, meu Pai, que caia por terra e a vitória seja certa, em nome de Jesus, e que todos digam amém. Vamos receber a nossa irmã com palmas que louve e engrandeça o nome de Jesus. Amém. Infelizmente, hoje nós atrasamos. Nosso irmão Antônio ainda vai para a contagem, não sei. Mas que palavra maravilhosa. E eu espero que não seja a única vez que os irmãos estejam aqui. Mas nós somos carentes e eu creio que Deus vai estar permitindo, né? Mais vezes conosco, para dar sequência a essa palavra que hoje, infelizmente, nos foi tirado pelo tempo, mas o que ficou é muito bom. Eu sei que eu vou sair daqui alimentada. Você que vai participar, eu vou ler só um versículo aqui, pastor, da palavra de Deus, que nós devemos meditar aqui em 1 Coríntios 11,
versículo 28, capítulo 11, versículo 28, e nós vamos estar estendendo as mãos, ungindo aqueles pães. Aqui nós ceiamos com o pão asmo, que é feito em casa, sem fermento, temperado com água, óleo e açúcar e sal. Como a Bíblia fala, né? E o suco puro de uva. Estamos fazendo muito simples, mas eu creio que Deus está ali, neste lugar, aqui neste lugar, e vai estar ungindo. Eu vou convidar os irmãos, me perdoe, né, que hoje eu estou meio que desentrosada aqui, mas graças a Deus que nós tivemos uma palavra maravilhosa. Já acharam? Capítulo 11, versículo 28. Examina-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba deste cálice. Amém? Momento de reflexão. Quero também o 24, eu quero, aleluia, meditar com você, o 23 e o 24. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é Novo Testamento no meu nome, no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Eu quero pedir a nosso irmão para levantar ali o pão e os cálices. Nós vamos estender as mãos, confirmando, né, aí a unção do Senhor. Gostaria que todos estendessem a sua mão. A Bíblia diz que a oração tem poder, e se nós cremos e profetizamos, Deus vai honrar. Pai, eis aí essas partículas de pão simples, o pão asmo, mas que a partir de agora nós apresentamos a Ti, para que possa fazer o efeito da carne do Senhor. Quando nós participarmos, sejamos parte de Ti. Também apresentamos esses cálices de suco de uva, que a partir de agora, pela nossa fé, se tornam o sangue de Jesus, que nos purifica e nos livra de todo mal, nos fortalecendo, porque esse é o remédio que nós tomamos durante o mês para sermos alimentados pelo Senhor, como aquelas ovelhinhas ali, Senhor. Nós estamos aqui, precisamos de Ti. Derrama sobre esses cálices, sobre este pão, a unção do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Eu quero pedir os irmãos que venham e pegam aqui os cálices, né? Apresenta. Não pode cair, minha linda. Você mesmo. Eu recebo. Pastor, receba o corpo do Senhor Jesus e o sangue que tira o pecado do mundo. Receba, Tiago, em nome de Jesus. Os irmãos, acelera aí para mim, por favor. Receba, em nome de Jesus, o corpo e o sangue de Jesus. Receba, em nome de Jesus, o corpo e o sangue de Jesus, que nos purifica e que nos
alimenta e que nos sacia e que nos coloca de pé, nos sustenta de pé, para que sejamos ali durante todo o tempo protegido, guardado pelo poder do nome de Jesus. Aleluia. Receba Edilânia também, em nome de Jesus. E aqui eu digo de novo, porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Em nome de Jesus, todos participamos. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Pai querido e Pai amado, queremos agradecer por mais esse dia, o qual o Senhor nos concedeu a oportunidade de participar do Teu corpo e do Teu sangue. Sabemos que Ele nos une a Ti e nos dá direção, nos dá sabedoria, nos capacita, nos protege e nos livra de todo mal. Por isso nós Te agradecemos, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Quem crê diz amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixa cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Pois Teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Quem crê diz amém. Amado, você que trouxe o seu dízimo, sua oferta, não volte com ele. Possa estar abençoando, e eu já estou orando também pelas ofertas, pelos dízimos, pelos dizimistas, pelos ofertantes do Senhor. Pai querido e Pai amado, graças damos a Ti por tudo quanto nos concedeu nessa noite.
Sabemos, ó Deus, que nós somos falhos, mas o Senhor é perfeito. Por isso te agradecemos e apresentamos a Ti nossas famílias, nossas vidas, o decorrer dessa semana. Que o Senhor possa enviar os Teus anjos para nos guardar, para nos proteger, para nos direcionar e nos livrar de todo mal. Não só hoje, mas para todo sempre. Quem crê diz amém. Que o amor de Deus Pai, que o amor de Deus Filho, que o amor de Deus Espírito Santo seja com cada um de nós, não só hoje, mas para todo sempre. Vamos em paz, que o Senhor nos guarde e nos livre de todo mal. Deus abençoe os nossos irmãos, Deus abençoe a cada um de nós. E em nome de Jesus, estamos aqui na quinta-feira e vamos estar aqui enquanto o Senhor assim nos permitir. Amém? Deus abençoe a todos. Que o amor de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo seja com cada um de nós. Não só hoje, mas sempre. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Receba o abraço da pastora, de todos os demais e principalmente o abraço do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vão em paz, que o Senhor nos guarde e nos livre de todo mal. Amados, Deus abençoe a nossa missionária, seu filho, seu marido. Que sejam bem-vindos, sintam-se na liberdade de estar aí conosco, quando assim o nosso Deus nos conceder. Deus abençoe em nome de Jesus.